Olá, queridos irmãos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha, que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35, aonde diz assim: Mas alguém dirás, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Provavelmente você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar, você já deve ter semeado ou plantado alguma semente alguma vez na vida em algum lugar. Porém, aquela semente, você planta ela em um formato, mas quando ela brota, quando ela cresce, ela ganha uma outra forma, ou cresce num formato diferente. E é exatamente disso que a Bíblia está falando. Essa semente que a Bíblia se refere é o nosso corpo. No entanto, a Bíblia diz, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Ou seja, se alguém quer tornar-se semente do reino, deve morrer-se primeiro. Porque você morre para esse mundo, e quando a semente que é o nosso corpo cai na terra, ou na terra é plantado, ou semeado, como você preferir, esta mesma semente, ela vai nascer na eternidade, ela vai nascer em glória juntamente com Cristo Jesus. Mas você observa que para que essa semente ela possa nascer na eternidade ou brotar na eternidade, é necessário que ela seja semeada nesta vida, ou plantada, ela tem que morrer primeiro. E quando fala morrer, está se falando do morrer para o mundo. Você morre para o mundo e nasce no reino de Deus. Porque tem gente que quer ser uma semente, melhor dizendo, mas uma semente dividida. Ela quer ter duas qualidades. Ao mesmo tempo que ela quer ter a qualidade de Cristo, ela quer ter a qualidade do mundo. Porque tem pessoas que parecem que servem a Deus dividido. Ao mesmo tempo que serve a Deus, já serve o mundo, as suas vontades. Pessoas de dupla personalidade, ou pessoas que não têm o caráter de Jesus. E eu não posso, preste bem atenção nisso, eu não posso ser semente do reino e do mundo ao mesmo tempo. Ou sou de Deus ou sou do mundo. E muita gente está confuso, porque diz ser semente do reino, diz servir a Deus, mas carrega muita coisa do passado consigo. Semente podre, como eu vou te mostrar aqui. Semente estragada. Ou eu sou do reino de Deus, ou sou do mundo, porque a Bíblia diz, não servir a dois senhores, ou serve a Deus ou não serve. E muitas pessoas dentro da igreja, aliás no altar, semente podre, estragada, bichada, que está estragando a vida de outros. Aliás, diz o velho ditado, uma laranja podre estraga todas as demais que são boas. E é o que está acontecendo. Há algumas laranjas podres ou semente estragada que está estragando as outras, as quais estão boas. Por isso é necessário separá-lo, o trigo do joio, como diz a própria palavra de Deus no Evangelho de Mateus, para que assim aquele que está podre, a semente podre, não contamine as outras. Olha o que diz aqui para que você entenda melhor no versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Veja que cada semente vai ganhar um corpo conforme o que a semente era. Se eu sou uma boa semente, eu vou ganhar um corpo glorificado conforme a semente boa que nesse mundo eu era. Mas se nesse mundo alguém anda de maneira errada, se neste mundo alguém é uma semente ruim, uma semente má, ou uma semente podre, também vai receber um corpo de podridão, ou um corpo desonrado, para que seja lançado no lago de acordo com a semente que a pessoa era neste mundo. Portanto, eu digo aqui a você, queridos, que vou ver essa mensagem. Seja uma boa semente. Seja uma boa semente. Seja uma semente do bem. Porque uma semente boa, ela pode proporcionar muitas coisas boas na vida de outras pessoas. Uma semente boa, ela pode proporcionar coisas boas na vida de muita gente. Mas uma semente podre, ela pode estragar muitas sementes boas. Então seja uma boa semente, uma semente do bem que faz o bem às pessoas. Seja uma semente do bem que leva amor às pessoas, que perdoa, que aceita o perdão. Seja uma semente do bem, e assim você pode santificá-la, muitas sementes que por outra semente podre foram contaminadas lá fora.
Aliás, muitas vezes até dentro da igreja. Agora, quando alguém é uma semente podre e convive no meio daquelas as quais são boas, pode contaminar todas as outras que estão boas. Porque tem gente que só sabe fazer o mal, não faz o que é bom. Tem gente que só sabe fazer o que é ruim, nunca faz o que presta. Tem gente que não sabe andar com decência. Tem gente que não sabe ter caráter. Tem gente que, infelizmente, é triste o que eu vou falar aqui, mas há muitas pessoas, muitas que estão na presença de Deus, que você olha para elas e você não vê o caráter de Cristo, como vou te mostrar aqui no final da mensagem. Você olha para elas e vê o mundo, mas você não vê Cristo nelas. São pessoas que não têm o caráter de Jesus, muitos que estão na igreja. Olha o que diz aqui no versículo 42, diz assim: pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, que é a carne, né? A pessoa humana, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Veja que semeia em desonra, está se falando do nosso corpo, porque o nosso corpo se trata da carne, da pessoa humana, da pessoa física. Aí ele ressuscita em glória, ou precisamente na ressurreição dos mortos, adiante do Todo-Poderoso. E aí na ressurreição dos mortos, cada um vai receber um corpo, um formato de acordo com a semente que nesse mundo estava sendo. O que não falta são pessoas dizendo ser de Deus e fazendo mal aos outros. Pessoas dizendo ser de Deus, mas são mau caráter. Pessoas dizendo ser de Deus, mas dá calote nos outros, é caloteiro. Pessoas dizendo ser de Deus, mas deseja mal aos outros. O que não falta é pessoas dizendo ser de Deus, dizendo ser pessoas do bem e causando um problema na vida de outros. O que não falta é pessoa dizendo ser de Deus, mas carrega um coração odioso dentro de si, um coração contaminado, pecaminoso, pessoa de mau caráter, semente podre, semente estragada, semente bichada. Eu vou dizer a você que ouve essa mensagem, se você é alguém que congrega em alguma igreja, aonde é semente podre, bichada, inclusive muitos que estão no altar, que tem o domínio do microfone, muitos aí que são semente podre, se você não se afastar, você vai se tornar semente podre de igual modo. Porque, como diz o ditado, uma laranja podre estraga muitas outras laranjas boas. Deve se afastá-la, senão vai se contaminar, vai se tornar semente podre também. Aliás, tem muitos que já estão contaminados, tem muitos que já estão carregando dentro de si um coração podre, um coração odioso, um coração cheio de rancor, por conta de muitas sementes podres no Evangelho. Aliás, podre não, bichada, porque tem muitos que parece que é bicho no coração, não é nem podridão, é bicho. É o que a Bíblia fala, ressuscitarão em glória, ou seja, diante de Deus, para que assim seja desonrado, sendo lançado no lago de fogo, por conta de nesse mundo ter sido semente podre, semente ruim, semente mal, em vez de ter sido uma semente boa. Seja uma semente boa, faça o bem às pessoas. Seja uma semente do bem, leve amor e não ódio. Seja uma semente do bem e leve às pessoas afeto, perdão, misericórdia, compaixão, bondade. Seja uma semente do bem, leve às pessoas o fruto do Espírito Santo, não a contaminação a qual do mundo muitos carregam dentro de si, o ódio do mundo que dentro de si muitos carregam. Devemos ser uma semente do bem, fazer o bem a tudo e a todos, independente de que os outros sejam. Uma semente de amor, uma semente de misericórdia, uma boa semente, e não uma semente ruim. Recentemente eu não sei nem porque eu vou falar disso daqui, é você que vai ver essa mensagem. Eu vi um líder religioso desfazendo de tantas pessoas na televisão aqui no Brasil. Não cabe citar nome aqui de uma grande igreja. Falando tanta besteira, xingando, humilhando pessoas. Na verdade é como se fosse sujo falando do mal lavado. Porque a pessoa, quando ela não olha para os seus erros e fala do erro de outro, se torna exatamente como aqueles outros são. E nós não podemos, querido, jamais olhar para o erro de A ou de B, desse ou daquele. Devemos olhar para os nossos erros. Alguém, quando não olha para si próprio e olha para o erro dos outros, significa que esse alguém está contaminado. Quando alguém deixa de olhar para as suas falhas e olha para a falha dos outros, significa que está sendo uma laranja, uma semente podre, uma semente estragada, bichada. Não seja semente podre, não seja semente do mal, seja uma boa semente. Aliás, é o que tem muito hoje em dia no Brasil, são pessoas, como falei anteriormente, muitos que estão no altar e está sendo semente podre, porque só faz o mal, só faz o que é ruim, em vez de fazer o que é bom.
só destila ódio de dentro de si, em vez de levar amor, perdão, arrependimento, ser uma semente do bem, fazer o que é bom. E é o que a Bíblia diz: serão ressuscitados em desonra para ser lançados no lago. Olha o que diz o versículo 46. Mas não o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, está se falando da pessoa natural, da pessoa física, a pessoa humana. O segundo homem é do céu. O primeiro é a pessoa de fora, a pessoa física. Quando fala o segundo homem, está falando da pessoa interior, ou da pessoa do Espírito Santo. O homem formado da terra é terreno, a pessoa física. Mas a pessoa do interior, a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa de dentro, significa que esse é do céu, como diz a palavra de Deus. No 49, finalizando, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou a imagem da pessoa humana que é formada da terra, devemos trazer também a imagem do celestial, a imagem do Espírito Santo, a imagem de Cristo. Certamente você que ouve essa mensagem, provavelmente você conhece alguém que um dia você via Jesus na vida dele e não está vendo mais. Por quê? Porque um dia esse alguém pode até ter sido semente do bem, mas hoje está sendo semente do mal, do ódio. Um dia eu já vi Jesus em muitas pessoas, e hoje eu não consigo ver mais. Você sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas que um dia faziam o bem, hoje estão andando de maneira errada, fazendo o que é ruim. São pessoas que se tornaram semente podre, semente estragada, semente bichada. Deixou de ser semente boa, está sendo semente ruim. Deixou de ser uma semente purificada, santificada, e está sendo uma semente contaminada. Deixou de ser uma semente de amor e está sendo uma semente de ódio, de malícia. Deixou de fazer o que é bom, está fazendo o que é ruim, mesmo estando na presença de Deus. É o que a Bíblia fala. Assim como trazemos a imagem da pessoa humana, devemos trazer também nós mesmos a imagem de Cristo, a imagem do Espírito Santo. Ou seja, nós que somos cristãos, que servimos a Deus, as pessoas têm que olhar para nós e ver o caráter de Cristo, ver o caráter de Jesus, dar bom testemunho, dar bom exemplo. Por que não só eu, mas muitos não conseguem ver Jesus, mas de muitas pessoas que estão dentro da igreja? Porque são mau caráter, dá mau testemunho, dá mau exemplo, deixou de fazer o que é correto, está fazendo o que é errado, deixou de andar conforme a palavra de Deus ensina e está andando conforme os preceitos de homem, preceito do mundo. Por isso há muitas pessoas que hoje em dia nós a olhamos e não vemos mais Jesus nelas, porque são semente podre. Espero, querido, que você que vai ver essa mensagem não seja uma delas, porque hoje em dia a gente não vê mais o caráter de Jesus na maioria. Hoje em dia muitas pessoas que a gente olha, a gente não consegue ver Jesus na maioria mais, porque deixou de ser semente santa, tornou-se uma semente contaminada. Pessoas que sabem fazer o bem, mas faz o que é mal. Pessoas que sabem que tem que amar, mas odeia. Pessoas que sabem que tem que viver em santidade, mas vive no pecado. Pessoas que sabem que tem que se libertar, mas não se liberta. Quantas são as pessoas que deixou de ser uma boa semente, deixou de ser semente do bem, e hoje está fazendo o que é ruim, hoje está falando o que não deve, fazendo o que não deve, postando em rede social o que não deve, falando em TV o que não deve, no YouTube, enfim. Deixou de ser uma semente boa. Que você possa ter essa mensagem como exemplo e entender que no fim de tudo, eu e você que me ouve, vamos receber um corpo conforme a semente que nesse mundo éramos. E que você entenda, como diz aqui no versículo 49, que assim como trazemos a imagem da pessoa humana, devemos trazer também a imagem de Cristo. Ou seja, nós que somos cristãos, as pessoas têm que olhar para a gente e não ver em nós apenas a imagem física, mas deve ver em nós a imagem de Cristo Jesus. No entanto, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas muitas pessoas, por não ter o caráter de Jesus, muitas pessoas, por não ser mais uma boa semente, ou por não ser uma semente do bem, muitas pessoas, por não ter mais amor no coração, muitas são aquelas que hoje em dia olhamos e não conseguimos mais ver Cristo nelas. Tomara que você não seja uma dessas pessoas. Finalizo dizendo: no fim das contas, no fim de tudo, que corpo será que você vai receber? O corpo que você vai receber vai ser de acordo com a semente que você está sendo. Se você está sendo uma semente do bem, você receberá um corpo glorificado para a eternidade com Cristo. Se você está sendo uma semente do mal, você vai receber um corpo desonrado por lago de fogo, que vai além do inferno. Depende da semente que você está sendo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.